Olá, sejam todos bem-vindos ao portal Furacão de Notícias. Você já conhece, muita informação para você. E hoje tem a nossa Furacão Entrevista, sempre com um convidado especial, uma pessoa que contribui muito com a nossa capital, com o nosso estado e também com o nosso Brasil. Hoje nós estamos aqui entrevistando um cara que é engenheiro civil. Tem um dos sorrisos mais tranquilos que eu já pude ver. E ó, que eu já entrevistei algumas pessoas ao longo de 32 anos de carreira. Ele tem 57 anos, é nascido aqui em Manaus, aliás, só de casado, com a mesma mulher que ele namorou. Viu, rapazinho aí do outro lado? Você que gosta de pular de galho em galho, pensa que é legal isso aí? Né? Não. Então até nisso ele é um exemplo. De verdade, 35 anos de casado, com a senhora Fernanda. Eu até acho que é até mais do que isso, porque se você for colocar o namoro, aquele negócio de olhares entre os dois ali, já era um pouco mais de tempo também. Mas falando da visibilidade desse homem como pessoa pública, é a primeira vez que ele decide se candidatar. Aí você diz assim, não acredito, Marcelo Campelo decidiu se candidatar. Sei não, mas eu acho que fizeram a cabeça dele e ao mesmo tempo eu também acho que não. Eu acho que como ele tem assim uma centralidade naquilo que ele faz, ele disse, vou aceitar agora. Vocês há décadas ficam me perguntando se eu vou me candidatar ou não, agora eu vou aceitar. Já foi secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que não é fácil. O Amazonas tem aí tamanhos continentais. Imagine os problemas nos municípios. Ele encarou o desafio também. Já trabalhou na UGPE, aquela unidade gestora de projetos especiais. Outra confusão que quando ele chegou ninguém mais ouviu falar em problemas. Tudo isso o Marcelo Campelo. Mas olha, eu passaria aqui, de verdade, acho que umas 2 horas só lendo o currículo dele. E tempo é o que a gente não tem quando a gente tem os convidados para chegar aqui. Por isso que eu vou falar para vocês aquilo que eu penso desse homem. E você que está conosco aí acompanhando tudo isso, participa com a gente, entra em contato conosco na Furacão de Notícias. Eu vou dizer o que eu penso desse homem. Escrever aqui para eu não esquecer absolutamente nada. Para mim, esse cara é um cara super tranquilo. Não é daqueles homens públicos cheios de arroubo, sabe? Até quando a água está fervendo, que o negócio está borbulhando lá, ele ainda assim mantém a cautela dele, a calmaria dele. É assim que eu vejo o Marcelo Campelos. Bom, um cara simples, em resumo. Educado pra caramba, repito que nunca vi apontando o dedo para ninguém, mas acho bom não pisar no calo dele não, que o negócio pode ferver. Bom, muito obrigado, Marcelo Campelos. Seja bem-vindo aqui na Furacão de Notícias, que é o nosso portal, acho que é a tua primeira vez aqui, sim, e participando agora do Furacão Entrevista. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Patrick Mota. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Furacão de Notícias. Já fui entrevistado algumas vezes, mas fora daqui, em entrevistas externas, em eventos, na época em que eu era secretário de Estado, em vários eventos, várias inaugurações, e que tive a honra de ser entrevistado pelo Furacão, mas a primeira vez que eu estou participando aqui no ambiente de estúdio, aqui na sede. Parabéns pela estrutura, parabéns à direção, que a gente percebe o esforço e principalmente o profissionalismo que vocês empreendem aqui no Furacão de Notícias. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco. Você deu a oportunidade para que a gente falasse exatamente isso, que aqui na Furacão de Notícias, o senhor Gito, que você falou agora há pouco, ele preza pelo profissionalismo e pelo ambiente agradável, principalmente para quem chega aqui, que é o caso teu, né? Obrigado. Olha, antes de mais nada, eu tenho que te perguntar, tu queres falar alguma coisa lá do passado ou tu és do meu estilo? Meu estilo eu vou te dizer o que é. É importante sim a gente de vez em quando olhar para o retrovisor. Mas se a gente olhar o carro da gente, o tamanho do para-brisa, meu amigo, que a gente olha para frente, ele é enorme, né? Imagina de um caminhão também. E a gente, quando precisa olhar para trás, a gente vê que tem 3 pequenos espelhos, que são os 2 laterais retrovisores e aquele do meio do carro lá. Então, é sempre bom olhar para trás, mas não é para ficar olhando sempre para trás. Por isso que eu te pergunto, se você gostaria, nessa tua vida muito importante, de fazer alguma menção ao passado ou não? Vamos olhar para frente. Patrick, você conhece a história da mosca e da abelha? Não. Da diferença? Olha só, a mosca, ela pode estar sobrevoando um jardim florido, mas ela vai pousar se tiver ali um esterco ali
dentro do jardim ela vai pousar no esterco. Mesmo com a flor toda lá. O jardim florido, ela vai pousar no esterco. Agora, a abelha, se ela estiver sobrevoando ali um pântano, mas tiver uma flor, ela vai pousar na flor. Então, assim, eu considero que o nosso passado ele é uma mistura aí de pântanos e jardins, né? De modo geral, na vida pessoal, na vida profissional, nas experiências que a gente teve como um todo. Olhar o passado, eu sempre olho com muito orgulho o passado. Primeiro que eu tenho 57 anos, só de vida profissional, eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos, já comecei a trabalhar ali, prestando serviço ali de auxiliar de engenheiro em algumas obras. E tenho muito orgulho dessa minha história profissional, né? Que depois de formado na engenharia, fui trabalhar na iniciativa privada e depois nas experiências públicas. Evidentemente que quando você assume desafios, principalmente no setor público, você tem que ter a resiliência de enfrentar problemas que ninguém teve a coragem de enfrentar. Quando chegou naquele momento ali em que a grande maioria estava assistindo pela televisão, o que nós estávamos enfrentando no fronte, enfrentando um problema que era um problema, inclusive, mundial, que para mim foi o maior drama pessoal que eu passei, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido uma equipe que é espetacular naquele momento lá, que é o momento que as pessoas costumam me perguntar da questão da pandemia, por exemplo. Uma equipe altamente comprometida, profissional, sabia o que fazer, e o nosso papel ali era dar condições para que ela trabalhasse. E num ano que eu fiquei lá, a minha missão foi dar condições para que os profissionais da saúde trabalhem. E apesar de ter sido um pequeno espaço de tempo, de um ano apenas, eu considero, pelo que eu recebo de feedback dos profissionais da saúde, dos servidores da saúde, até mesmo das secretarias de saúde de outros municípios, inclusive em Manaus, as pessoas sentem saudade do trabalho de gestor que eu exerci naquela época. Evidentemente que eu não me prendo ao passado, como você falou, eu tenho muito mais realizações na minha área, que é de engenharia civil, infraestrutura, desenvolvimento urbano, área de saneamento, que é a minha especialização e que eu tenho muito orgulho de ter executado ao longo desses 7 anos e 3 meses que eu passei no governo do então governador Wilson Lima. Eu tenho muito orgulho de ter executado mais de 400 obras no estado do Amazonas, quase 300 em Manaus, o restante no interior, mas principalmente de ter executado programas estruturantes que estão mudando a vida das pessoas desde quando nós começamos a executar programas na área da habitação, na área da iluminação pública, na área do saneamento, principalmente, né, levando dignidade para as famílias amazonenses. Você viu ainda há pouco uma foto do nosso convidado aqui, ele é engenheiro civil formado, novo, olha aí a foto dele. Eu sou formado, vou contar um pouco da história aqui, Patrick, sou formado na antiga UTAN, lembra da UTAN? Instituto de Tecnologia. Instituto de Tecnologia da Amazônia, eu entrei em 88, terceira turma de engenharia civil. Olha só. Agora eu vou te contar uma curiosidade aqui. Eu queria ser jornalista. É mesmo? Sim. Na verdade, eu fiz o vestibular. Era o teu primeiro sonho? Sim, eu sempre gostei muito de ler e escrever, sempre, até hoje, né? Mas eu queria ser jornalista. Tive influência ali do meu cunhado jornalista, meu cunhado jornalista, tinha muitos amigos que já eram jornalistas quando e como eu gostava muito de ler e escrever, eu falei, eu quero ser jornalista. Olha que interessante. E aí, você tinha que idade nessa época do teu sonho? Eu tinha 17 para 18 anos de idade, então eu fiz o vestibular na antiga UA, né? Sim. Para comunicação social e passei para a comunicação social. A minha turma tem muita gente que são os dinossauros aí da jornalismo. Olha hoje. Que interessante. Tem a Betsy Bell, o Sidney Leite era da minha turma que fez. Hoje deputado. Hoje é deputado federal. Patrícia Marinho, que é filha do Joaquim Marinho, era da minha turma. Varli, que foi da produtora, tinha uma produtora, não sei se ainda tem. Tinha ali no Morada do Sol. Isso. Não sei se ainda é lá, mas era também lá. Não lembro. Mas assim, uma turma bacana daquela época. Só que no mesmo ano, a minha
então namorada, na época era a Fernanda, que considero ainda minha namorada hoje, nós estamos casados. E eu estava viajando com meu pai de férias, era assim, dezembro, ela falou, tem o vestibular da UTAM, você não vai fazer o vestibular da UTAM? Só tinham 3 faculdades naquela época. Era o A UTAM e o CIESA, que estava começando os cursos de administração, economia e contabilidade. O forte do CIESA era exatamente isso, administração, economia e contabilidade só funcionava à noite. E aí só tinha esses 3 faculdades em Manaus. Aí ela falou, nós temos que nos inscrever nos 3 vestibulares, porque ninguém sabe se vai passar. Então, aí eu falei, tá, na UTAM, o que tem na UTAM de curso aí? Foi assim, pelo telefone. Entendi. Olha como porque é o destino. Porque o teu foco era o jornalismo. Olha como é o destino. Aí ela falou, peraí, tem essa... Aí falou no curso de engenharia civil com ênfase em saneamento ambiental. Eu falei, aí um amigo meu, que já tinha estudado na UTAM, em um curso de tecnologia, ele havia me comentado sobre esse curso. Ele falou, Marcelo, tu vai fazer vestibular? Deixa eu te falar de um curso lá da UTAM, que começou agora, eu acho que vai ter a 3ª turma, que é engenharia civil com ênfase em saneamento ambiental. Ele falou assim, saneamento e meio ambiente vão ser as tônicas de futuro. Aqui, principalmente. Então, se você tivesse que dar um curso, eu falei, pô, mas é exatas, eu quero fazer isso, quero ser jornalista e tal. Aí ele falou, não, mas se tu for fazer na UTAM, faz esse curso que é bacana, eu acho que... E aí acabei, me matricula nesse, me inscreve nesse aí, Fernanda. Mas olha que interessante. Aí eu fiz o vestibular, aí acabei passando nos 2, aliás, passei nos 3, passei em economia no CIESA também, mas como o CIESA era pago e eu era liso, né? 17 para 18 Só anos. Só tu, né? Nós somos uma família, normal. Patrick, de 7 irmãos, 5 homens e 2 meninas. Então, o seu Francisco e a dona Maria Aparecida ralaram muito para criar a gente. Imagina, colocar comida na mesa de um filho já dá trabalho. Imagina 7, comida, remédio, roupa, brinquedo e mas, educação. Marcelo, vou te dizer uma coisa. Se a gente perdeu um jornalista, e seria um bom jornalista, porque percepção, observação... Eu fiz 2 anos, tá? Ah, ainda fez? Em paralelo, os 2 cursos. Ah, entendi. Aí chegou uma hora que eu precisava trabalhar, eu falei, não, peraí. Porque na UA começava às 7 da manhã e terminava meio-dia. E a UTAM começava 15 horas e terminava 20h30. Então, eu fiquei fazendo em paralelo, só que eu precisei trabalhar e falei, não, tem que optei pela engenharia. E graças a Deus você não errou. Não que errasse no outro, não é isso, tá, pessoal? É porque a gente ganhou um cara que fez projetos que ele é apaixonado por projetos importantes. Você vai saber daqui na entrevista de hoje. Agora, de verdade, o Marcelo, hoje, por que você decidiu, cara, com toda essa tranquilidade na fala, esse trabalho importante que eu já citei aqui alguns, e você, assim, foi assim um estalo? Eu vou me candidatar a deputado estadual ou não? Não, de forma alguma. Como é que foi? Na verdade, assim, eu sempre fui muito técnico em todas as experiências que eu tive na minha vida profissional, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. No governo do governador Wilson foi a 4ª experiência no setor público que eu já tive. Passei 2 vezes na prefeitura, primeira vez na gestão do então prefeito Alfredo Nascimento, depois eu fui na gestão do governador, mas era prefeito Amazonino Mendes, quando ele governou ali a prefeitura de 2009 a 2012, e depois, em 2015, o professor Melo me chamou para eu gerenciar, para coordenar o GPE. Foi a primeira vez que eu conhecia o GPE e o Prosamin. Na época, o GPE só tocava o Prosamin. Aí o professor Melo, passei 2 anos e meio lá, o professor Melo foi cassado, né, teve aquele processo de cassação, e aí saiu, teve uma eleição, entrou o Amazonino, e aí eu saí do governo, e quando entra um governo, a turma sai, cargo de confiança, e aí eu voltei para a iniciativa privada. E aí, na campanha do então candidato Wilson Lima, amigos em comuns, eu não conhecia o Wilson, amigos em comuns me chamaram, Célio, estamos na campanha, você tem experiência em governo, ajuda aqui o Wilson. Aí nós fomos ajudar o Wilson na campanha, acabamos ganhando a eleição, fui coordenador da comissão de transição do governo do Wilson na área de infraestrutura, eu fiz o relatório de transição de 7 órgãos e entrei no governo. Então, foi fácil coordenar essa transição aí? Olha, foi a primeira vez que eu fui coordenador de transição de infraestrutura. Eu visitei 7 órgãos, eu fiz o relatório de transição de 7 órgãos, região metropolitana, GPE, COSAMA, SUAB, CIAMA, teve mais 2 órgãos. Destes que você citou aí, meu amigo, só casca grossa. Então, foram 7 órgãos muito técnicos, né? Então, eu fiz o relatório e a gente, através desse relatório, acabei ganhando
além de ter apoiado na eleição, evidentemente, acabei ganhando um respeito na época da comissão, em relação do relatório. Aí me convidaram para eu ser secretário executivo da CEINFRA, lá com Carlos Henrique, e voltar para o GPE, que eu já tinha tido uma experiência lá para tocar o Prosami. Então, eu comecei a ter esse trabalho. Então, meu trabalho sempre foi muito técnico. E foi daí que surgiu o convite para você encarar uma campanha? Não, aí nós estamos falando de 2019, né? Então, teve o primeiro mandato todo do Wilson. Eu passei esse momento na saúde em 2020. Em maio de 2020, fui lá para ser secretário executivo da saúde, para ajudar na gestão da saúde na época da pandemia, por conta da minha experiência em gestão, e acabei me tornando secretário de saúde durante um ano. Aí saí da Secretaria de Saúde, fiquei só na UGPE tocando o Prosami 3. E o governador Wilson, na época, falou assim: Marcelos, temos que tocar o Prosami 3, mas temos que preparar um novo programa, foi o Prosami Mais, que nós demos uma outra roupagem no Prosami, modernizamos o Prosami, e é esse Prosami que está sendo tocado ali na comunidade da Sharp, Manaus 2000, Igarapé do 40, que eu tive a honra de preparar desde o zero e começar as obras, que as obras estão bem avançadas. Mas aí. E o convite para você ser deputado? O convite deputado? surgiu o seguinte: em 2022, na reeleição do governador Wilson, 2022, o governador chegou e falou: Marcelo, preciso que me ajude na campanha da reeleição. Eu cheguei a ser exonerado do cargo da UGPE para me dedicar exclusivamente na campanha. E eu fui estava ali no núcleo duro da campanha da reeleição do Wilson, né? E aí trabalhamos muito, ele foi reeleito, batendo o próprio recorde de votação, e ficamos felizes. Em 2023, o Wilson me chamou e falou assim: olha, eu preciso criar um programa habitacional, porque no primeiro mandato a gente não teve uma ênfase na habitação e tal. Foi aí que nós criamos a CEDURB. A CEDURB foi criada para absorver habitação, projetos especiais, região metropolitana e também saneamento. E aí comecei o trabalho. Não tinha pretensão. Em 2025, começo de 2025, que o Wilson me chamou e falou assim: Marcelos, em 2026 nós vamos ter eleição. Sim, eu acabei me tornando, pela minha participação na reeleição, como o segundo vice-presidente do União Brasil Estadual. Ainda é. Hoje eu sou o segundo vice-presidente do União Brasil Estadual, fui convidado, e eu comecei a ter um contato mais político dentro desse meu perfil técnico a partir de 2023. Então, comecei a ajudar a reorganizar o partido, os diretórios nos municípios, e também a comunicação do partido. A gente deu um boom na comunicação do partido. E aí começou esse meu trabalho um pouco mais político, fora do técnico de secretário. Só em 2025, em janeiro, o governador me chamou e falou: vamos preparar um projeto para ti. Você foi um dos secretários que a gente definiu como um perfil que pode fazer um projeto político e reforçar a nossa nominata em 2026. Mas é aquele homem que nunca tinha disputado nenhuma eleição, mas ali na parte técnica, recebe essa informação do governador, aceitou de pronto, pediu para pensar, o que houve? Não, eu consultei quem é primeiro. A dona Fernanda? Dona Fernanda, né? Dona Fernanda está comigo já há 41 anos, já vai fazer 41 anos de namoro. Nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ela tinha 15 anos de idade, então a minha vida toda foi com ela. Então, a minha família foi a primeira a ser consultada, evidentemente, é uma decisão muito difícil para quem nunca foi candidato a nada, nem a síndico de condomínio, né? Então, aí nós decidimos que iríamos encarar o desafio e seguir. Fui virando a chave, fui fazer um projeto de virada de chave do secretário muito técnico, apesar de ter uma excelente relação política com todos os deputados, os vereadores, os secretários do modo geral, tanto do Estado como dos municípios, os parlamentares, né, os deputados como um todo, e também os políticos no modo geral. Então, os prefeitos do interior. Então, eu sempre tive essa relação política, tinha essa habilidade política muito grande de tocar, mas uma candidatura política eleitoral, primeira vez. Então, 2025 foi o ano que eu comecei a virar a chave para sair um pouco do perfil técnico para ir para o perfil político. É CEDURB. CEDURB, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Que nós criamos em 2023. Ela é recente demais, hein? 2023. Bom, então aí você decidiu, após a consulta do governador, você chegou e aceitou. Aceitei e comecei a
comecei a estudar o processo político, né? Então, eu já ajudei a eleger muita gente, Patrick, muita gente. Os próprios deputados da nossa base, nosso grupo, eu sempre tive um cuidado Quer muito... citar nomes de alguns que você ajudou? Não, todos os deputados, de um modo geral, eu tive uma relação muito boa com todos os deputados, né? Todos, e eu sempre fui muito grupo. Por exemplo, eu criei um programa com o Wilson chamado Ilumina Mais Amazonas, que iluminou todos os municípios do interior do Amazonas. Todos os municípios foram iluminados, 100%, 61 e mais de 245 comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Antes desse teu projeto, o Ilumina Mais Amazonas, como é que era nesses locais? Uma escuridão só? Não, quem é do interior, quem conhece o interior do Amazonas, sabe que todas as cidades do interior eram muito mal iluminadas. Então, uma ou outra rua era bem iluminada, tinha uma praça ou outra ali iluminada, o restante da cidade era praticamente na escuridão. E a gente sabe que é uma cidade escura, ninguém sai de casa, ninguém vive a cidade, né? Com a iluminação 100% que a gente fez em todos os municípios, iluminação moderna, em LED, com a tecnologia moderna, a mesma luminária que é usada aqui em Manaus, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Belo Horizonte, está sendo usada em todos os municípios do interior do Amazonas. Luminárias modernas, que consomem até 60% menos de energia elétrica. Isso é uma grande economia para o município. Deve né? ter mudado assim, o ambiente daquelas famílias. Total, imagina, ela não conseguia sair à noite. Eu sempre digo que o Ilumina Mais Amazonas, Patrick, ele proporcionou uma transformação silenciosa no cotidiano noturno da cidade. Então, aquela pessoa não conseguia sair de casa. Com a iluminação, sai de casa para fazer sua caminhada, fazer sua corrida. Os idosos, as crianças frequentam os parques, as praças. Segurança na voltar para estudar a os escola. Os alunos da escola, os professores vão com segurança. Dados da Secretaria de Segurança, até 40% de redução de roubos e furtos 40? Nas cidades iluminadas com Ilumina Mais Amazonas. Redução de 40%? Até 40% de Tem roubos os e dados furtos. disso aí direitinho? Dados da Secretaria de Estado de Segurança. Tem um estudo que eles fizeram nas primeiras 8 cidades que nós iluminamos, Tefé, as grandes cidades, né? Nós começamos pelas grandes cidades em 2022. Foi um programa de 5 anos de duração. A última cidade a ser iluminada foi Coari, que nós fizemos em setembro de 2025. E nós completamos 100% das cidades iluminadas. Então, esse programa, Ilumina Mais Amazonas, nós criamos. E como é que eu fazia? Porque eu era tão grupo, eu não pensava, uma prova que eu não pensava em ser político eleitoral. Olha o que eu fazia. Por exemplo, eu ia iluminar o município de Uarini, né? E aí eu ia dar ordem de serviço, e era muito rápido, que a cidade, eu dava ordem de serviço, a empresa se mobilizava, quando ela chegava na cidade, em 10 dias o Uarini estava 100% iluminada, era muito rápido. E aí eu falava assim, não, lá na Uarini do nosso grupo, quem é o deputado forte lá? Eu era, Abdala Frache, deputado forte. Então é do nosso grupo, ligava para o Abdala, vou iluminar o Uarini, vou dar ordem de serviço, aproveita, faz teu comercial, vai lá com o governador, faz teu vídeo com ele, liga para o prefeito, faz o teu papel. Então, por quê? Porque não tinha pretensão nenhuma de ser político. Mas o que um secretário que é político faria se fosse no meu lugar? Prefeito, vem cá, vamos fazer... Olha só, eu vou dar ordem de serviço para iluminar a sua cidade... Mas vamos fazer um acordo político aqui. Geralmente é assim que faz. Sim. Mas isso prova de que eu não tinha nenhuma pretensão política. Apego nenhum a isso. Agora só que é o seguinte. Eu respeitava muito. Mas agora tu és candidato. Não, agora não. Eu não sei se esses que tu ajudaste muito, e foram muitos, como é que eles encararam isso? Já souberam que tu és candidato? Já, todos sabem que eu sou candidato, todos sabem, desejo sorte. É uma batalha muito desafiadora, né? Evidentemente que os que estão na minha nominata, que são os que concorrem comigo, né, me veem como um competidor forte. Né? Por quê? Porque, evidentemente, que eu dava o crédito, eu deixava que o parlamentar pudesse fazer seu comercial com o prefeito, mas hoje ninguém pode tirar do currículo do Marcelo Campelo que ele criou, planejou e executou Ilumina Mais Amazonas, iluminando todas as cidades do interior. No mínimo, no Amazonas eu iluminei a cidade. No mínimo. Então, o que o Marcelo Campelo fez por Tocantins?
no mínimo iluminou a cidade. Fora outras ações que nós levamos, como o programa Asfalto Amazonas. Eu quero entrar nesses outros programas, Vamos lá. porque já é... Olha, você que está acompanhando a Furacão de Notícias, hoje, no Furacão Entrevista, este é Marcelo Campelo. Trabalha há muito tempo já no setor público, mas era isso que ele está dizendo agora. Era aquele tipo de homem público que não queria aparecer, jogava bola para os outros fazerem o gol. No futebol, digamos assim. Fazia isso, colocava a bola na marca do pênalti. Não tinha como errar, né? Para os outros fazerem gol. Só que agora ele, ouvindo muitas pessoas, decidiu se candidatar a deputado estadual. E está fazendo o quê? Vai colher os frutos desse trabalho. Ô Marcelo, a gente já falou sobre o Prosamin mas teve ainda Prosai, Amazonas Meu Lar, o Ilumina Mais você já falou, aliás, o Asfalto Amazonas falou um pouquinho também, de todos esses projetos enormes, estruturantes, diria eu, estruturantes e importantes para a vida, principalmente do cidadão do interior. Qual é aquele que você diz assim, poxa, todos foram importantes, mas esse aqui é a menina dos meus olhos? Patrick, eu tenho vários tipos de percepções sobre o que eu executei. Como eu te falei, foram mais de 400 obras entregues nesse período. Tem aquela satisfação profissional pessoal. Por exemplo, eu sou da área de saneamento, sou apaixonado por saneamento. Então, assim, eu construí uma obra que quase ninguém percebe essa obra e dá a importância que ela merece. Por exemplo, eu construí a maior estação de tratamento de esgoto do norte do Brasil, uma das mais modernas do Brasil, que é a estação de tratamento de esgoto do Educandos, que hoje trata o esgoto de 300 mil pessoas aqui em Manaus, né? Então, só a estação de tratamento de esgoto do Educandos, ela ampliou em quase 15% a cobertura de tratamento de coleta e tratamento de esgoto de Manaus. Foi feito no Prosamin 3. E é um case de engenharia, porque nós fizemos, não sei se você sabe onde ela fica ali próximo da ponte do Educandos. Eu sei onde é. Quem vem do centro para ir para Educandos, lá direito tem uma estação. Dá para vê-la lá desculpa, da Manaus Moderna. Da Manaus Moderna, ali no Teatro Chaminé. Isso, Teatro Chaminé, na Feira da Banana. Sim. Você consegue enxergar a estação de tratamento. E essa estação de tratamento, ela é um case de engenharia, sabe? Porque ali é um espaço muito confinado. Quem é da área sabe que estações de tratamento de esgoto precisam de áreas para fazer as tancagens, os tratamentos. E, inclusive, hoje eu estive lá, próximo da hora do almoço, ao lado, eu dei uma olhada na estação, ela está funcionando plenamente. Então, um case de engenharia. Eu, como engenheiro da área de saneamento, ela é um grande orgulho para mim. Mas a população não percebe esse tipo de obra de saneamento, por isso que os políticos não gostam muito de fazer saneamento. Só que saneamento é um caminho sem volta. Saneamento é vida, gente. Agora, saneamento é um vida. Programa... o Ilumina Mais eu tenho um carinho porque, como já te falei, mudou a dinâmica noturna das cidades do Amazonas, mas tem um programa que eu reporto que ele é muito importante e que tem que ser ampliado e dado continuidade. Programa Amazonas Meu Lar, casa própria. O Amazonas tem 120 mil casas em déficit, famílias precisando de casa de moradias aqui no estado. De moradia do estado. Só em Manaus são mais de 100 mil casas. Então, onde estão essas pessoas? Morando de aluguel, morando de favor ou morando em áreas de risco, dentro dos igarapés, ali nos barrancos. Aquela questão da Sharp, foi o senhor que organizou? Sim, ali é o Prosamin Mais. Governador, pela primeira vez, nós decidimos levar o Prosamin para a zona leste da cidade. Começamos ali, só na comunidade da Sharp, são 2.200 famílias que estão mapeadas só ali naquela área da Sharp, mas quase 1.800 já saíram, já foram reassentadas. Ou elas estão morando numa casa comprada pelo programa em algum lugar seguro da cidade, ou estão morando num dos apartamentos que foram construídos, ou estão aguardando a construção dos apartamentos que ainda estão em execução. Mas o total do Prosamin Mais, que vem Comunidade da Sharp, Manaus 2000 e Igarapé do 40, somando, são quase 5.500 famílias, dentre as quais 3.000 já saíram dos igarapés. É uma transformação completa na vida dessas famílias. Completa. E aí, aí nós criamos o programa Amazonas Meu Lar. Como eu te falei, em 2023 o Wilson me chamou e falou: precisamos de um programa habitacional, porque no primeiro mandato, em função de todas as contingências que tive, não conseguimos dar
fazer essa política habitacional acontecer no Estado. Nós criamos o programa habitacional com vários eixos de atendimento, um deles era as construções do Prosami. Mas nós criamos no programa Amazonas do Meu Lar uma modalidade muito interessante. O que aconteceu? Quando o Wilson chegou e falou, preciso do programa habitacional, aí a política habitacional estava na CEINFRA, a CEDURB não existia. Eu falei, governador, a política, eu sou da UGPE, né, executora, a política fica na CEINFRA. E o governador falou, não, mas eu quero que você toque o programa habitacional. Aí eu falei, então a política tem que vir para mim. Só que eu não consigo fazer política pela UGPE. Foi aí que houve a decisão de criação da CEDURB. E a CEDURB puxou a política habitacional, a dessaneamento, projetos especiais e desenvolvimento da região metropolitana. E aí veio a COSAMA, a SUAB e a UGPE ficaram no guarda-chuva da CEDURB. E a partir daí nós criamos o Amazonas do Meu Lar. E o que eu fiz? Quando o governador, quero criar um programa habitacional, eu falei, vou estudar como é que funciona a habitação, que não estava comigo, né? A política habitacional. Aí eu fui conversar com a Caixa Econômica, fui conversar com o Ministério das Cidades, fui conversar com os empresários da área do mercado imobiliário, o pessoal da Associação dos Empresários do Mercado, a ADEME, né? Lá com o Henrique Medina, com o Hélio Alexandre, o pessoal lá. Eu falei, onde o Estado atrapalha vocês? Eles falaram assim, todo ano pelo FGTS chegam milhões, bilhões de reais aqui para financiamento da casa própria. Mas não tem projetos. Não é isso. O que era? As famílias, qual era o grande gargalo? Tem famílias faixa 1, faixa 2, que são as mais... Faixa 1 até R$ 2.850 de renda, faixa 2 até R$ 4.000 de renda. Famílias mais pobres. Elas não conseguiam financiar seu imóvel. Por quê? Apesar de ter emprego, ganhar até 2, 3 salários mínimos, nome limpo na praça, não conseguia financiar o imóvel. Por quê? Por causa da entrada, 20% do valor. Porque o cara, hoje, Patrick, paga um aluguel, então já sai da renda dele, ele tem as despesas todas. Para poder financiar o imóvel, ele tinha que pagar a entrada. Apesar das empresas parcelarem o valor da entrada, chega um momento que ele estava pagando o aluguel, a parcela da entrada, e começava a pagar a prestação, dependendo se o seu apartamento ainda estava em construção. E aí a Associação de Construtores levou esse assunto. Aí ele falou, o gargalo, ele não consegue pagar a entrada. Aí eu falei, se o Estado pagar a entrada? Aí ele falou, aí tu vai desatar o nó. Se o Estado ajudar a pagar a entrada, tu vai desatar o nó. E nós criamos esse eixo de atuação no Amazonas do Meu Lar chamado subsídio da entrada do meu lar. Entrada do meu lar. Então o Estado passou a pagar a entrada para as famílias mais vulneráveis, mais pobres. Tirando do peso das famílias. Tirando do peso para ela poder ir direto para a prestação. Então aí o mercado imobiliário estava com estoque de apartamentos que não conseguiam vender. Encalhados. E aí começaram... Aí, olha só, hoje tem quase 4.000 famílias que já acessaram o financiamento da casa própria pelo subsídio do Amazonas do Meu Lar. E melhor, 82% dessas famílias são da faixa 1 e faixa 2. Ou seja, mostrando que o programa atingiu a função social dela, que é da casa própria para quem mais precisa. Marcelo Campeiros, quando a gente ouve algo tão bonito como esse, que é moradia, você falou ainda há pouco, tem famílias, pessoal, que elas estão em situação subhumanas. Sim. E é complicado, ainda com filhos, poxa, é complicado. O pai vai para trabalhar, fica pensando lá na moradia dele lá. Você tem noção de quantas famílias hoje ao todo, por conta do projeto que você fez, da reunião com a Caixa Econômica, da reunião com os construtores, perguntando dele onde é que o cara aperta, o cara aqui, vamos resolver. E resolve. Quantas famílias hoje já estão dormindo num lar adequado? Olha, 4.000 famílias assinaram o contrato. Dá quantas pessoas aí? 4.000 famílias assinaram o contrato, mais 3.000 famílias foram já beneficiadas pelo Prosami, né? Então são 7.000, se multiplicar por 4, 5, que é mais ou menos a média pessoas, de uma família, ser 7 vezes 5, 35.000 pessoas. E também isso encarou os municípios do interior ou o foco foi só Manaus? Não, nós começamos, porque assim, no Amazonas do Meu Lar, subsídio, né, que era os empreendimentos estavam todos aqui em Manaus, então ele ficou muito focado aqui. Só que nós criamos, tem outro detalhe, nós criamos uma outra eixo de atuação, foi um outro estudo que nós fizemos. As prefeituras.
as prefeituras eram do interior, elas eram contempladas com Minha Casa Minha Vida. Existe elas eram a prefeitura de Tefé foi contemplada com 400 casas para Minha Casa Minha Vida. Só que o que acontece é o seguinte, que nós estudamos também no mercado. O valor que o Minha Casa Minha Vida liberava para a construção das unidades habitacionais pela prefeitura não pagava o custo amazônico. E aí? E aí o que acontece? O valor, por exemplo, de R$160 mil, que era o que eles disponibilizavam, quando a prefeitura fazia a concorrência para selecionar as empresas, dava deserta. Ninguém participava. Qual é o empresário que vai sair de Manaus para trocar dinheiro Logística lá em Tefé, também. lá em Fonte Boa, lá em São Gabriel da Cachoeira? Não vai fazer isso. E aí, como que o Estado entrou para viabilizar e apoiar as prefeituras do interior? Complementando o valor que fechava a equação de viabilidade financeira. Então, nós demos até R$28 mil por unidade para poder fechar essa conta. E aí, hoje tem casa sendo construída em Tefé, casa sendo construída no Iranduba, casas sendo viabilizadas em Fonte Boa, o Maitá entrando também nessa conta. São Gabriel foi aprovado, mas por conta de problemas na prefeitura acabou não sendo contemplado. Então, assim, é uma modalidade de apoio às prefeituras para que elas conseguissem viabilizar casa própria sendo financiada. Então, foi uma política de complementação a uma política federal, que é a Minha Casa Minha Vida, mas que só foi viabilizado por conta da decisão do programa Amazonas Meu Lar. Ou seja, se o teu projeto, esse projeto que você organizou, perguntou dos construtores o que a gente faz para que realmente ocorra, eles disseram, se você não faz, a prefeitura não ia fazer. A prefeitura não ia devolver o dinheiro para o governo federal. Assim como o FGTS voltava todo ano para Brasília, porque não era utilizado, porque as famílias não conseguiam acessar. Agora, tu imaginas, Patrick, a indústria em torno da construção civil dessas unidades habitacionais. Então, você tem a indústria que fabrica o material, o comércio que vende o material, as empresas de serviços, tanto serviços terceirizados quanto serviços técnicos de geotecnia, fundações, projetos, consultorias, tudo isso movimenta além do emprego direto e indireto que é gerado nessas obras. Outra coisa, corretores de imóveis. Os corretores de imóveis ficaram super felizes. Os nossos feirões do Amazonas Meu Lar eram 20 mil pessoas no final de semana. E lá fizemos uma parceria com o Cresce, com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, onde somente por eles era possível a intermediação. Por quê? Por causa dos golpes. Não tem atravessadores, muitos golpes, evitar, né? Muitos golpes. Então, os corretores de imóveis ficaram super felizes, porque o mercado aqueceu muito para eles também. Tanto que eu fui condecorado pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis lá no Rio de Janeiro, recebi uma medalha Juscelino Kubitschek, que só quem recebeu no Amazonas foi o amazoniano Mendes. O único amazonense que recebeu essa medalha pelo Conselho Federal aqui no Amazonas foi o amazoniano Mendes. Então, tu, Marcelo Campelo, é o segundo homem a receber, por conta da atuação no programa Amazonas Meu Lar. Mas, pessoal, a gente está acompanhando aqui na Furacão de Notícias o Furacão Entrevista com o Marcelo Campelo. Só que tem uma coisa que você não falou ainda, eu vou falar. O Marcelo Campelo foi na gestão dele, de todos esses órgãos que ele esteve, que eu entendo que ele atingiu uma espécie de feito histórico, isso é a opinião minha. Ele vai dizer, não é tudo isso não, então é mais ou menos isso. O que aconteceu? Garantindo a adesão de todos os municípios do interior, no ciclo 2025-2028, de um selo chamado Selo Unicef, na gestão deste homem aí. Eu gostaria, Marcelo Campelo, que você explicasse por que isso foi tão importante. Olha, quando eu fui procurado, o que o da SEDURB tem a ver com o selo Unicef? Exato. O que aconteceu foi histórico disso. Eu fui procurado pela então deputada Alessandra Campelo, que é minha prima, né? Ela me ligou e falou assim, meu primo, o pessoal do Unicef está me procurando, que dentro do governo foi assinado um protocolo para ajudar a implantação do selo Unicef. E aí eles
preciso de uma pessoa com interlocução dentro do governo e tal. E assim, atende eles, porque eu acho que tu tem um perfil para conversar com essa. Tu vai ver que é a tua cara. Ela fala assim para mim, né? A Alessandra é uma pessoa que minha prima, praticamente uma irmã, tenho muita admiração por ela. Muita gente fala que é tua irmã, mas é não, prima. Não, minha né? prima. Ela é minha prima, porque ela é um pouquinho mais nova que eu. Então ela é minha prima. Então, aí eu recebi o pessoal do selo Unicef e eles foram contar toda a dinâmica do selo Unicef. E eu vi a grande importância do selo Unicef para o estado do Amazonas, né? A dinâmica deles. E eu fui com o governador Wilson Lima e falei, governador, o selo Unicef não está tendo a devida atenção e tal. O senhor quer que eu tome conta? Eu posso tomar conta desse dentro do governo e tal? Ela falou, não, tá, junto com a Casa Civil que tal. Então nós fizemos um trabalho junto com a Casa Civil e a Unicef. O que é o selo Unicef? O selo Unicef é um prêmio, é um selo que foi instituído pela Unicef em nível mundial, onde eles certificam as prefeituras que atingem determinados indicadores de crescimento do IDH. Eles entram na área da saúde, isso para criança e adolescente. Então, na área da saúde, na área da assistência social, na área da segurança e na área do saneamento, no caso da água, né? Então, são 7 indicadores que eles monitoram junto às prefeituras, e aí esses indicadores são monitorados ao longo de um ciclo de 3 anos. Então, qual foi o nosso trabalho lá na CEDURB, né? Foi ser o facilitador estadual para que as prefeituras, primeiro, se sensibilizassem da importância do selo Unicef. Por quê? Quando você garante o direito da criança e do adolescente a essas políticas públicas, você aumenta o IDH das prefeituras. E aumentando o IDH das prefeituras, aumenta o IDH do Estado como um todo. Dessas 62 prefeituras do Amazonas, incluindo a capital, todas participaram? Sim, e aí nós começamos, quando nós pegamos o selo, estava finalizando o ciclo do ciclo anterior. Então eu peguei o finalzinho do ciclo anterior. Mas mesmo assim, nós conseguimos bater o recorde de certificações, de selos emitidos, né? Ainda foi um resultado ainda modesto, mas já foi superior do ciclo anterior. E aí, quando nós começamos o ciclo posterior, eu falei para a representante da Unicef, nós vamos fazer com que todas as prefeituras façam a adesão ao selo, porque nem todas faziam adesão. Acho que no ciclo anterior, menos de 50 fizeram adesão, né? São 62 municípios. Mas era falta de conhecimento? Tudo somando. Misto falta de conhecimento, da importância, da sensibilização e também de disponibilizar equipes da prefeitura para dar esse enfoque. Então eu fiz um trabalho prefeito por prefeito, recebendo cada um deles, fiz um trabalho de sensibilização, mostrando a importância, de quanto eles ganhariam, inclusive politicamente, adotando o selo Unicef. Fiz um trabalho no Tribunal de Contas, pedindo para o Tribunal de Contas abraçar a causa também. Fiz um trabalho com o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Então, institucionalmente, a gente deu um corpo ao selo Unicef, até para estimular também os prefeitos a entrar. Com isso, nós batemos o recorde de adesão. 100% dos municípios hoje aderiram ao selo Unicef, e a gente tem muita esperança que no final desse ciclo, em 2028, o nosso IDH em relação a criança e adolescente seja bem lá em cima. O IDH, citado por nosso convidado Marcelo Scampelo, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Olha, quando você vê uma prefeitura com o IDH lá embaixo, rapaz, tem organismos internacionais que dizem assim, eu ajudar aí, estou fora. Mas alguém tem que pegar esse IDH e transformá-lo para que ele cresça. No fundo, me perdoe, Marcelo Scampelo, eu acho que o que você fez foi aquele trabalho de formiguinha, reunindo todo mundo, conversando até com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, para organizar a melhor forma de fazer tudo isso. Facilitar, né? É o facilitador que vai sensibilizar, fazer os eventos, fazer com que os prefeitos consigam, com seus secretários, entender o mecanismo do selo Unicef e compreender da sua importância para as crianças e adolescentes das suas cidades especificamente, né? Então, são crianças que são acompanhadas, por exemplo, na amamentação. Então, são acompanhadas no pré-natal, desde a gravidez, etc, etc, etc. Então, são crianças
e adolescentes que têm que ter a garantia dos seus direitos fundamentais com as prefeituras sendo obedecidos lá pelos prefeitos. E os prefeitos, hein? Eles que alguns estavam, como é que eu vou fazer isso aqui se eu não tenho sequer uma equipe? Depois você chega lá, reúne com todos. Hoje, como é que eles são contigo? São gratos a ti por isso? Não, os prefeitos, eu tenho uma excelente relação com Todos os prefeitos. Eles. Como eu te falei, no mínimo eu iluminei a cidade, né? Então os prefeitos, eles têm um respeito muito grande por mim. Do ponto de vista político, quem está chegando no apagar das luzes, como quando eu cheguei, né, um ciclo eleitoral já no final, 2025 para 2026, evidentemente que os prefeitos estão muito comprometidos com os deputados, com os candidatos, etc., nas suas correntes religiosas republicanas, né? Mas todos eles me tratam com muita deferência, com muito respeito, porque eu sempre fui um governador, não, um secretário. Quem sabe? Um secretário que atendeu todos os prefeitos, inclusive Manaus, tá? Todos aqueles, não sei se você sabe, mas todo aquele acordo em 2021 político entre, na época, o governador Issolime e o prefeito Davi Almeida para a reeleição do governador, aquele acordo político aqueles 580 milhões de reais, que foi o pacote inicial de apoio do governo à prefeitura de Manaus, foi todo rodado pela UGPE. Foram reforma de feiras, os viadutos na cidade de Manaus, ali o alagamento da Efigênio Salles ali na frente do TCE, construção da passarela, o Parque Gigante da Floresta, tudo com recursos de convênios assinados pelo Marcelo Campelo e passe livre estudantil. O passe livre estudantil começou com um convênio que nós elaboramos junto com a prefeitura, passando recursos para a prefeitura viabilizar o passe livre estudantil a partir de 2022. Nenhum estudante da rede pública municipal, estadual, paga ônibus, paga passagem do transporte coletivo por conta do passe livre estudantil, que foi através de uma ideia nossa, junto com a prefeitura, um convênio assinado. Só o Marcelo assinou durante 3 anos o repasse de 120 milhões por ano para a prefeitura de Manaus para o subsídio do passe livre estudantil. Marcelo é um leque, né? Assim, de assuntos, muito assunto, de coisas que você conseguiu até destravar algumas delas. Sim. Também. Olha, essa questão do passe estudantil, acho que pouca gente sabe. Mas vai saber. Agora vai saber. Agora vai saber. E eu te pergunto, tu citaste o nome do prefeito, ex-prefeito, o Davi Almeida. Você tem um bom relacionamento com ele? Total. A equipe da prefeitura, eu sempre mantive uma relação muito técnica com todo mundo. Então, eu sempre dizia o seguinte para os meus colegas secretários, né, e técnicos dos outros órgãos, outras prefeituras. Dizia que a parte política era lá em cima, vamos fazer a coisa acontecer aqui embaixo. Então, eu sempre fui muito pragmático, sempre dei a mão. Eu lembro que quando o governador Wilson fez o acordo com o então prefeito Davi Almeida, na época para 2020, para a reeleição, nós fizemos um mutirão para poder fazer com que todos os convênios acontecessem no prazo que era necessário fazer. Eu sempre fui muito cordial, sempre tratei todo mundo muito bem. Tenho muitos colegas na prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura 7 anos, né? Então tenho muitos colegas em várias áreas lá na prefeitura e não tem como ser diferente a relação. Tem que ser sempre republicana e de muita cordialidade. E agora, o atual prefeito Renato? Renato também. O Renato, na época que eu fiz esse convênio, ele era o secretário de feiras e mercados. Só feiras, foram mais de 30 feiras que nós reformamos ou revitalizamos através desses convênios. Tive uma relação muito boa com o Renato e na época ele era um dos interlocutores do prefeito Davi nessa negociação. De um lado estava eu e o então secretário de governo Fabian, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. De um lado nós negociando com de outro lado os interlocutores da prefeitura, entre eles o Renato Júnior, com quem eu tenho uma boa relação. Marcelo Campelo, você viu que passou rápido? Passou rápido. E ainda temos muitos assuntos a conversar, mas o nosso tempo já está chegando. E você, claro, vai voltar aqui outras vezes. Vamos para a voltar. gente conversar, trazer vídeos, conversas importantes. E, gente, Marcelo Campelo, é porque não é tempo de pedir voto, não, tá? Mas ele já a partir de domingo. Aí, a partir de domingo, tudo bem. Mas ele é candidato a deputado estadual. Isso. A Alessandra Campelo
prima dele não vai ter problema, porque ela está na outra situação. Mas eu acho que ela estaria preocupada, viu, se estivesse concorrendo. Não, e nós conversamos sempre, né? A Alessandra foi uma das que eu conversei muito com esse projeto, me deu muitos conselhos sobre o projeto político, né? E ela não era minha adversária direta, porque ela era do Podemos. Eu sou do União Brasil. Então, a nossa nominata era diferente, eu não iria concorrer diretamente com ela. E outra coisa, o público dela se ela fosse concorrer como deputada, o público dela era muito a causa feminina, a parte social e tal, que é diferente do meu público. Meu público é muito voltado ali para habitação, infraestrutura, um público mais segmentado. Olha, pessoal, vocês têm que conhecer Marcelo Campelo. Ver o que ele já fez, não só na capital, no interior do estado, coisas que você vai se surpreender dizendo, olha, eu não sabia, procure saber, porque ele acabou de dizer, ele vai tornar isso público agora. Sim. Muito obrigado, Marcelo Campelo, por tua vinda ao Furacão Entrevista, e a gente espera que você possa vir outras vezes que a gente convidar. Obrigado, só me convidar que eu venho, vamos começar aí a partir do dia 16 de agosto, 45 dias de campanha eleitoral, eu espero que seja uma campanha muito com o espírito republicano, de proposituras, de propostas, sem ataques, sem fake news principalmente. Eu sempre digo, Patrick, para as pessoas que hoje a população tem um instrumento muito importante, que é isso aqui, que é o celular, que é a rede social, para pesquisar a vida das pessoas. Use esse instrumento importante para saber quem são os candidatos, pesquisar o seu passado, o que já fez, se está preparado, se tem experiência e, principalmente, quais são suas propostas e os seus propósitos, que são coisas diferentes. Eu convido todo mundo a pesquisar a rede do Marcelo Campelo, Marcelo Campelo _ no Instagram, e lá você consegue acessar todas as outras redes sociais, que lá você vai ver Marcelos do passado, mas também vai conhecer minha família, a Fernandinha, a Marcelinha, o Pedro, o meu neto José Pedro e minha nora Lívia, que é minha família que eu amo, que eu tenho muita força e convicção de que as famílias têm que ser protegidas, valorizadas, e que a família é a base de um mundo melhor. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Não deixou de responder a nenhum questionamento que a gente fez e nem fez aquelas voltas lá na Antártida para responder. Isso é que a gente gosta, pô. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. E olha, a gente quer agradecer também a assessoria que fica nos bastidores. Tem o Douglas, né, Douglas? É Douglas? Lucas, bem parecido com Douglas. Olha que eu amei Douglas, rapaz. Lucas, abraço, Lucas, obrigado. E a Fabíola também, que são pessoas que chegaram mais cedo, organizando tudo e sempre educadas. A gente vê uma pessoa que é secretário, que é garante, pela sua base que está ali chegando. Quando chega a pessoa muito metidinha lá, eu digo, esse cara que eu vou entrevistar deve ser um porre. e geralmente bate certo. Então, quando a gente vê pessoas ao inverso disso, educadas, tudo bom, gente, como vai, tudo mais, a gente, secretária, gente boa. Se bem que a gente conheceu há um bom tempo. Né? Mas por que ser diferente, né? Mas tem gente que o poder sobe a mente, é complicado. Vamos deixar para a nossa próxima conversa. Obrigado, meu amigo, um abraço. Obrigado, parabéns. E você continue na Furacão de Notícias, sempre no olho do acontecimento.